está gravando. Então, meus queridos, eu sou o professor Carlos Sbrobo, tá? E o que nós vamos fazer nessa nossa primeira aula? Eu vou pegar os minutos iniciais, pretendo pegar ali cerca de 15 minutos, tá? Para poder orientá-los como que será esse nosso curso, tá? E por que eu chamei aí de mentoria, tá bom? Tá? Já dizendo para vocês que, inicialmente, todas, sem exceção, ficarão gravadas, tá bom? Então, ó, primeira coisa, né? Primeira coisa, o nosso contato, ele vai ser pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, ó, eu vou baixar aqui a minha tela, eu vou pegar ali o link, tá? Eu vou pegar o link do nosso grupo de WhatsApp. Deixa só abrir ali, tá? Eu vou pegar o link, porque quem ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vai poder acessar aí, tá? Vai poder acessar e fazer parte, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só copiá-lo. Então, estou copiando. Copiei. E agora vou jogar aí no nosso chat, tá bom? Então, já vou colocar aí no nosso chat, ó. Tá? Quando você, se você não faz parte ainda desse nosso grupo de WhatsApp, você vai clicar aí, tá bom? Você vai clicar aí e entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. O WhatsApp, ele é a maneira mais rápida da gente se comunicar, tá bom? Então, lá eu estarei colocando, tá? Eu estarei colocando o que nós vamos utilizar, tá bom? Então, eu estarei me comunicando com vocês, tá? E colocando lá o que nós vamos utilizar. Então, vou esperar só mais um pouquinho, que aí eu vou pegar e vou repostar lá no nosso grupo, tá? Ou algumas pessoas entraram, que eu vou repostar lá no nosso grupo. Então, já vou repostar, já vou reencaminhar, tá? As listas ou o que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, tá? Então, esse primeiro momento é exatamente para poder tirar algumas dúvidas aí e você se ambientar com tudo que nós vamos fazer, tá bom? Então, primeiro estamos falando da nossa comunicação, nosso grupo de WhatsApp. A outra comunicação, tá? É via e-mail. Então, fique atento ao seu e-mail, tá bom? E fique atento também à plataforma, tá? Fique atento também à plataforma, tá? Vou entrar aqui, ó. Aqui está a plataforma, né? Vou colocar aqui, ó, como você vai visualizar essa plataforma, né? Então, entrei aqui, né? Estou entrando aí na plataforma, né? Você vai entrar na plataforma. Aqui, ó, inicialmente tem os editais, tá? Quando você abre aí, ó, abriu, né? Abriu. Você tem o edital da Secretaria de Educação, tá? Ele por inteiro, do Distrito Federal, e você tem o edital verticalizado. Já já eu vou mostrar esse edital verticalizado. Aí você tem o edital da Secretaria de Educação do Goiás e tem também o edital verticalizado, tá? E aí você também tem a live que eu fiz sobre esses dois editais, tá bom? E aí depois, ó, você tem o material, né? No material, você tem, depois eu vou abrir um por um, tá bom? Vou abrir um por um, dúvida com relação a alguma questão que porventura podemos ter. Podemos ter, com certeza, Léo. Tá? O grupo de WhatsApp, meus queridos, o Léo colocou aqui, se podemos partilhar e compartilhar dúvidas, assim, o grupo de WhatsApp também é para isso. E aí, o que eu estarei fazendo? Eu vou intervir somente quando eu ver que o grupo não comentou ali determinada questão, aí eu chego e vou intervir. Inicialmente, eu vou deixar o grupo tentar responder, se ajudar. Vendo que não responderam, eu vou auxiliá-los, tá bom?
Então, tem aqui, meus queridos, ó, o link, tá? O link das aulas, né? O link sempre vai ser o mesmo, mas semanalmente, na terça-feira, eu estarei colocando para vocês o link, tá bom? Tanto no grupo, tá? Tanto no grupo, e ele vai ficar aqui também na plataforma. Aqui, ó, lives e resoluções de provas, tá? Então, eu coloquei aqui a live sobre o edital e coloquei a resolução da prova da Quadrix, professor substituto de 2021. E estarei fazendo outras lives como resoluções de prova. E toda live que eu fizer com resolução de prova, você vai ter acesso aqui na plataforma, tá? Se você não puder assistir. Por quê? Não estou fazendo promessa, mas vem coisa boa por aí, onde eu estarei fazendo lives em horários que não tem como desculpa de não poder participar, tá bom? 5 horas da manhã, meia-noite, e assim vai. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que vamos fazer lives assim. E aqui, meus queridos, tem o nosso módulo 1. Como que vai funcionar os nossos módulos? Olha só, eu vou sempre colocar um livro de apoio, tá? Esse livro de apoio que eu coloco aqui, ele está em PDF, é o livro da coleção do Gelson Iese. Gente, não é escaneado, tá? Como a gente vê alguns aí. É o próprio livro em PDF, a última versão, tá? Aí tem essa lista de exercícios, né, da aula 1, Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aí tem um gabarito comentado, tá? Tem também a lista de exercícios, aula 1, para quem está se preparando para a Secretaria de Educação do Goiás, e também o gabarito comentado, tá? E aí tem uma videoaula de conjuntos, tem uma videoaula de equações e inequações, e as listas de exercícios que nós vamos usar nas nossas aulas, eu chamei de TOP, T-O-P-E, treinamento orientado para professores efetivos, tá? Então, o nosso top, tá? Só aqui que você tem o top, só aqui que você é top, tá? Só aqui que você é top. O treinamento orientado para professores efetivos. A Elizabeth perguntou aqui, os conteúdos ou listas estarão liberados em que dias fixos da semana? Boa, Elizabeth. Para vocês se programarem, o que vai acontecer? Na quarta-feira, eu vou postar o vídeo, né? Então, essa nossa aula está sendo gravada, amanhã eu já vou postar. E aí, na própria quarta-feira, eu já vou colocar as listas, tá? As listas da semana seguinte. E aí, durante a semana até sexta-feira, eu postarei os vídeos, tá bom? Os vídeos referentes aí ao conteúdo da semana seguinte, tá bom? Então, você pode se programar quarta, quinta e sexta, findando ali na sexta-feira, tá? Com os vídeos. Colocarei as listas primeiro, que alguns já gostam de pegar essas listas, que eu estou chamando de listas complementares, para poder resolver questões, tá? Então, meus queridos, essa é a nossa plataforma e eu vou sempre acrescentando módulos. Agora, nós vamos conhecer alguns materiais. Então, por exemplo, aqui, ó, essa lista que eu estou colocando aqui, deixa eu ampliar, está lá na plataforma. Essa lista é para quem está se preparando para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Professor, se eu quiser resolver essa, o conteúdo é o mesmo para a Secretaria de Educação do Goiás? Sim, tá? O conteúdo é o mesmo, tá bom? Aqui eu estou colocando em forma de itens, ó. Então, essa primeira lista, tá? Ela tem um total de 50 itens. E eu vou tentar manter esse padrão, 50 itens por lista, tá? Aí, o que acontece? Tem essa lista, então você pegou lá para resolver com o conteúdo que eu vou trabalhar na aula seguinte. Aí você tem o gabarito comentado, tá? Então você vai ter o gabarito comentado, exatamente, né? Para poder facilitar o seu entendimento, né? Para poder facilitar o seu entendimento, tá bom? Então, para poder facilitar o seu entendimento, você vai ter o gabarito comentado. Ah, mesmo com o gabarito comentado, teve alguma questão que eu não entendi. Não tem problema, isso acontece. Você vai colocar lá no grupo. Ou você tira uma foto da questão para poder facilitar, porque às vezes é questão da lista ou não é. Ou então diz qual lista que é. Porque senão,
Gente, alguém conseguiu resolver o item 30? Gente, vai ter tanta lista, mas tanto material, que se você não sinalizar, vai ficar complicado. Então, sugestão, tira foto da questão, porque senão a gente vai ter que ir lá na lista, abrir a lista, ver a questão, resolver a questão. Então, se você já tira uma foto da questão e já coloca lá, gente, alguém pode me ajudar nessa questão? Fica muito mais fácil, tá? Vamos criar esse grupo de apoio aí mesmo, tá bom? Vamos criar esse grupo de apoio para que a gente possa se ajudar, tá? Aqui, ó, tem o edital verticalizado da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nesse edital verticalizado, que está lá na plataforma, tá? É para você ir ticando aí os seus conteúdos, né? Para você ir se planejando. Ah, deixa eu ver qual conteúdo que já foi trabalhado, qual conteúdo que eu já estudei, para você ir avançando, tá? E, ao avançar, você já ir se programando. Eu sou muito de papel impresso. Eu tenho que ver a minha evolução aí no papel impresso, tá bom? Além disso, lá nos materiais, eu coloquei uma apostila voltada aí para a Secretaria de Educação do Goiás com questões da IADES, tá bom? Coloquei as provas que eu encontrei, eu destaquei ali as páginas somente de matemática para você não se confundir, tá bom? E aí, ó, você vai ver que tem muitas questões, tá bom? Por exemplo, essa apostila da IADES aqui tem 95 páginas, tá? Com o gabarito. Com o gabarito. E você vai ver o seguinte, que nas lives que eu vou fazer futuramente, eu estarei resolvendo provas da Quadrix, estarei resolvendo provas da IADES, desse nosso material. Então, você pode pegar esse material, você pode baixar, se você gosta de utilizar aí tablet e tal, você pode utilizar aí, tá, em PDF, ou então você pode imprimir, eu sou muito do material impresso, tá? Aqui, ó, nós temos uma lista de exercícios para a Secretaria de Educação do Goiás. Professor, você vai colocar algum material da parte pedagógica de matemática? Sim, Fábio, vou colocar, tá bom? Eu vou colocar para vocês um material ali de história da matemática para poder auxiliá-los. Vou colocar em PDF, tá bom? Aqui nós temos uma lista, tá, da Secretaria de Educação do Goiás, tá bom? Então, com questões aí envolvendo o conteúdo, sempre com questões envolvendo o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula. Professor, o que difere as questões da Quadrix das questões da IADES? Gente, é só o tipo de questão. Na Quadrix, eles vão cobrar questões para você julgar itens e IADES, questões de múltipla escolha, tá? Mas você vai ver que, em relação ao conteúdo, é muito parecido, em relação à cobrança de questões, é muito parecido. E assim como eu estou colocando lá o gabarito comentado para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, também aqui estou colocando o gabarito comentado para a Secretaria de Educação do Goiás, tá bom? Então, estou colocando aí lista de exercícios com gabarito comentado. Essa lista de exercícios, por exemplo, tem 12 questões. Então, se você analisar, você já tem 62 questões de exercícios complementares só nessa primeira semana, tá? Aqui você tem o edital verticalizado da Secretaria de Educação do Goiás, coloquei lá, então, toda a parte também de matemática, para você imprimir, para você analisar, tá bom? Para você se programar, para você se planejar, tá? Eu não sei quem está com o Xiaomi 11. Quem está com o Xiaomi 11, eu vou só colocar aqui. Deixa eu só colocar que ele não está conseguindo o áudio. E aí eu coloquei para ele reiniciar, que às vezes isso acontece mesmo, tá? Então, para quem quer se planejar, se organizar, tem um edital verticalizado. Aqui nós temos uma outra apostila, que é uma apostila da Quadrix, só com questões da Quadrix, tá bom? Então, só provas da Quadrix, né? Então, do mesmo jeito lá, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para você observar melhor. Do mesmo jeito lá que nós temos questões somente da IADES e uma apostila, aqui você tem só questões da Quadrix, com 78 páginas. Aquelas provas que são para professores, eu deixei a prova inteira.
porque às vezes você pode aproveitar questões de outros conteúdos, tá bom? Aqui eu tenho essa apostila, gente, essa foi a primeira apostila que eu fiz para o concurso da Secretaria de Educação, contrato temporário. Só para você ter uma ideia, essa apostila tem 417 páginas. Qual foi o critério adotado? Somente provas para professores, tá? E aí tem Sebrasp, tem Quadrix, tem IADES, tem tudo. Essa apostila é completa. E o que é bom nessa apostila? Tá vendo que aqui, ó, tem assim, ó, de acordo com o conteúdo programático do edital de 2016, eu peguei prova por prova, tá? Fui lá prova por prova. Deixa eu ver quem está aqui com o microfone ligado. Eu peguei prova por prova e fiz o quê? Coloquei aí quais eram os itens de cada prova referente àquele conteúdo, para você se organizar, para você planejar. Com esse material aqui, e com o curso para contrato temporário, nós tivemos uma aprovação de mais de 90%. Então, o que eu estou dizendo para você? Acredite nas minhas orientações, tá? Acredite nas minhas orientações, acredite nesse curso que você está iniciando agora, porque vai dar certo, tá bom? Então, ó, você tem todo esse material. A lista que nós vamos trabalhar hoje é essa lista aqui, ó, intitulada TOP, tá? Como eu disse a vocês, TOP é treinamento orientado para professores efetivos, tá bom? Então, nessa lista de hoje, nós temos, ó, 40 itens, tá? Nós temos 40 itens. E aí eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, então, deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Na aula de hoje, eu vou aumentar aqui. O que que nós vamos fazer? Como é a nossa primeira aula, tá? Então, eu vou já iniciar com vocês resolvendo questões. Tá? Eu vou iniciar com vocês resolvendo questões, resolvendo itens. E aí, depois, eu vou dando um tempinho para você fazer. Qual vai ser a logística das nossas próximas aulas? Gente, esse top, de maneira proposital, eu estarei colocando para vocês somente a partir das 18 horas da terça-feira. Então, hoje eu coloquei a partir das 18 horas. Na semana que vem, vou colocar o top 2 a partir das 18 horas, tá? Por quê? Eu não quero que você pegue essa lista para você resolver antes. Vou colocar a partir das 18 horas, porque quem gostar de utilizar o material impresso vai ter tempo de imprimir, tá bom? E aí, quem não gostar do material impresso, pode usar aí no seu tablet, né? Pode usar aí no seu computador. Por quê? Como que vai funcionar a partir da nossa próxima aula? Às 19 horas, tá? Às 19 horas você vai começar a resolução desse top. E aí você vai colocar, tá? Você vai colocar, eu vou estipular um tempo, então você vai ter 1h30, 90 minutos para resolver o top. Nós vamos trabalhar ali sempre com um tempo de 2 minutos, 3 minutos por item, tá? E aí, quando for ali 20 horas e 30 minutos, você vai ter 15 minutos ali de intervalo. Às 20 horas e 45 a gente retoma e eu vou comentar todos os itens fazendo revisão. E aí eu coloquei lá no grupo de vocês e também disponibilizei lá na plataforma uma lista onde tem assim, ó, item, marcação, gabarito, saldo e observação. Por que isso? Eu vou ensinar você a trabalhar com essa lista. Eu estou dizendo para vocês que na prova, ali com todos os itens, 120 itens, você vai poder deixar em branco no máximo 10%. 10% de 120 são 12 itens. Então, professor, beleza, você fala isso para eu deixar 10% em branco? No máximo, mas eu não vou saber fazer isso. Qual o tipo de item que eu devo julgar? Qual é o tipo de item que eu devo marcar na prova da IADES?
Então, nós vamos ter essas orientações aqui. Você vai fazer isso aqui. Você que tem reclamado que não tem tempo para resolver itens, se você procrastinar nessa primeira 1h30, tá? A partir da semana que vem, não vai dar certo a nossa orientação, tá? Não vai dar certo. Então, você vai estar resolvendo itens de matemática no nosso momento e vai finalizar a noite, ali por volta de 10h15, com todos os itens comentados. Olha só, eu estou colocando cerca de 62 itens, ali no mínimo, mas vou colocar 50 para ficar uma conta redonda. Vezes 11 aulas, vai dar 550. Por aula, eu vou colocar no mínimo mais 30. Mais 30, no mínimo, mais 30. 30 vezes 11, 330. Se você fizer as listas complementares com gabarito, tá? Que vai ter gabarito, e fizer também os 30 itens por terça-feira, você vai ter 880 itens. Olha que eu não estou contando os demais ali. E eu coloquei lá, na minha divulgação, que até a data da prova nós teremos resolvido mais de 900 itens. Sendo que na prova de matemática você vai ter ali 50 itens, dentre esses itens você tem ainda a parte de história da matemática e assim vai. Ou seja, você vai estar fazendo mais do que 20 vezes a quantidade de itens que você vai fazer no dia da prova. Ou eu estou falando isso para você, e é por isso que eu chamei de mentoria, porque você vai ter motivação, você vai ter treinamento, você vai saber os seus objetivos, você vai ter suporte, você vai ter aconselhamento para você alcançar o seu sucesso. Sabe o que é isso aqui? Ó? Você consegue ler isso aqui? Ó, deixa eu afastar um pouquinho. Ó, tá escrito aqui, ó, telegrama. Tá vendo? Esse foi o telegrama que eu recebi em 2009, com a minha aprovação na Secretaria de Educação. Eu não sei se eles estão enviando telegrama ainda, mas você vai receber um e-mail, vai receber um telegrama como esse, para você assumir em 2023. Então, eu quero dizer para você que vale a pena, tá? Vale muito a pena. E, ao longo das aulas, vocês vão me conhecendo, tá bom? Quer saber quem é o professor Carlos Sbrobo? Você vai conhecendo durante as aulas, ou pode pesquisar aí na internet, coloca aí Carlos Sbrobo, tá? Você vai ver que tem muita coisa sobre essa pessoa. Então, alguma dúvida, meus queridos? Vamos que vamos. Olha só, você vai ver que quando começarmos ali a inscrição para a prova da Secretaria de Educação do Distrito Federal e Secretaria de Educação do Goiás, vai ser isso aí, ó. Vai ser como o início de uma maratona, tá? Você vai ter esse punhado de gente, você não consegue enxergar o final. Aí, de repente, você vai se desesperar pensando, caramba, olha o tanto de gente que vai fazer essa prova. Só que eu quero dizer para você o seguinte, você sabe que você vai se organizar, você vai se planejar, né? Porque, como você viu lá no início, ó, esses 75 são 75 dias para a prova da Secretaria de Educação do DF. E 61 são 61 dias para a prova da Secretaria de Educação do Goiás. Iniciaremos assim, ó, fazendo a inscrição, mas somente alguns chegarão no final. Exaustos, sim, porque normalmente a preparação ela tem que ser muito mais dura, muito mais árdua do que o dia da prova. No dia da prova, você tem que sentir que você é uma pessoa de sorte, tá? E quanto mais itens você fizer, mais sorte você terá. Eu não quero que você olhe para aqueles 75 dias. Eu quero que você olhe para o seu dia, para a sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta, para que você alcance os seus objetivos. Então, como eu coloquei lá no nosso grupo, você pegou sua caneta, você pegou o papel, você pegou o seu café, pegou a sua água, pegou a sua baré, pegou a sua peta. Então, vamos lá, pegou o seu salgadinho micão, então vamos começar. Meus queridos, começarei resolvendo alguns itens e depois darei tempo para você ir resolvendo comigo. Gabriel, pode falar, meu querido.
Meus queridos, o Gabriel colocou ali que o meu áudio está um pouco baixo para ele. Isso está acontecendo para vocês aí? O áudio está bom. Sinaliza aí se o áudio está bom, se ele está baixo. Sinaliza aí para mim. Gabriel, qualquer coisa, reinicia, tá? Reinicia e vê se vai ficar melhor, porque a galera está dizendo aqui que está ok. Meus queridos, o Gabriel bem comentou que na prova passada, tá, de professor substituto, caiu uma questão idêntica, né? Idêntica, que foi a trombeta de Gabriel, né? E tomara a chance de ter questões idênticas, tá? Com o mesmo conteúdo, com o mesmo assunto, aumenta a partir do momento que você resolve mais questões, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Olha o texto para a primeira questão. Vamos iniciar. Na primeira, né, ele fala ali, acabou cortando um pouquinho do texto, o texto falava assim, ó, uma usina dispondo de 200 toneladas, tá? 200 toneladas de lixo para o processo de reciclagem. Essa lista está no nosso grupo, tá bom? Ah, top, Gabriel, que bom que ficou melhor aí. É uma usina dispondo de 200 toneladas de lixo para o processo de reciclagem, separou metais, vidros, plásticos, papéis e materiais orgânicos, obedecendo às seguintes etapas. Eu coloquei só as etapas. Na primeira, foram retirados os metais e os vidros, restando 160 toneladas. Se está restando aí 160 toneladas, isso quer dizer que os metais, que eu vou chamar de M, mais os vidros, vai ser o que falta para 200. Então, são 40 toneladas. Aí ele fala o seguinte, ó, na segunda foram retirados do que restou, lembrando que restou 160. Os papéis e os plásticos. Papéis eu vou chamar de PA e plásticos eu vou chamar de P. Restando 100 toneladas. Se tinha 160, restou 100, então papéis mais plásticos, 60 toneladas. Na terceira, foram retirados do que restou da etapa anterior, então restou 100, né? Restou 100 aí. Se restou 100, vamos analisar o que vai acontecer. Olha o que ele está dizendo aí. Ele retirou os materiais orgânicos, restando ainda 20. Então, os materiais orgânicos vão representar aí 80. Se restou 20, tinha 100, então 80. Na quarta, os metais foram separados dos vidros. E verificou-se que o peso dos vidros, então vidros, era igual a 3 vezes o peso dos metais. Então, vidros, 3 vezes metais. Na quinta, os plásticos foram separados dos papéis. E verificou-se que o peso dos papéis, então PA, que eu chamei, era igual a 2 vezes o peso dos plásticos. Então, 2P. Considerando as etapas desse processo, julgue os itens a seguir. Meus queridos, olha só. Se você pegar, então, observe que eu só anotei o que ele está dizendo. Então, se você pegar, ó, que V é igual a 3M, e substituir aqui na primeira, então vai ficar, ó, 4M igual a 40, eu vou colocar o M aqui, ó, M é igual a 10. Se M é igual a 10 toneladas, quer dizer que os vidros, 30 toneladas. Se PA, papéis, é igual a 2 vezes plásticos, substituindo aqui, ó, vai ficar 3 vezes plásticos é igual a 60. Então, quer dizer que plásticos é igual a 20 e, consequentemente, papéis é igual a 40 toneladas. Tudo isso em toneladas, tá? Tudo isso em toneladas. E nós sabemos que o orgânico é 80. Então, ó, quem é de print, printa essa tela aí. Quem está com papel impresso e já conseguiu anotar, anote aí, que nós vamos julgar os itens. Então, observe que essa questão aí, ela é uma questão envolvendo equação do primeiro grau, onde ele coloca lá no conteúdo, tanto da Secretaria de Educação, como também na Secretaria de Educação do DF, como na Secretaria de Educação do Goiás,
como equações. Equações, tá? Você pode dizer que é um sisteminha inclusive, tá bom? Vai lá, tira print, que nós vamos para a próxima tela. Lembrando que eu também vou disponibilizar lá na plataforma esses slides, tá? Com as resoluções, tá bom? Beleza? Em PowerPoint. Então, vamos lá, meus queridos. Só lembrando, orgânico, né? Foi 80. Metal, 10 toneladas. Vidro, 30 toneladas. Papel, 40 toneladas. E plástico, 20 toneladas. Tá? Foi o que nós encontramos no slide anterior. Então, agora vamos julgar os itens. Os pesos, né, ou o peso dos materiais orgânicos corresponde a 40% do peso do montante inicial de lixo a ser processado. Meus queridos, lembrando, você pode calcular 40% do total, que é 200, né? E aí você simplifica, então você tem 80 toneladas, é o dos materiais orgânicos, então o item está correto, tá? Ou então você pode fazer uma regrinha de 3 para ver se 80 representa 40%. Ok? Tá? Beleza? Eu vou pensar aqui. Vou Meus pensar queridos, aqui com a Thaís. tem quem Liga está com para ela lá também. Tem gente com o microfone ligado aí. Eu estou aqui em cima, eu estou estudando. Por favor. Não, você conversa com ela de noite. Se ela quiser vir. Tá bom. A gente vai. Pronto, já mutei. Meus queridos, então isso quer dizer que o item está correto. Ó, quem baixou a folhinha lá de análise dos itens, então item 1, gabarito correto, tá bom? Como você não resolveu esse item ainda, então você não vai colocar aí marcação, tá? Depois você vai ver como você vai utilizar isso aí. Olha o item de número 2. O item de número 2, né? Ele fala o seguinte: a soma dos pesos dos metais e dos vidros é superior a 45 toneladas. Metais e vidros, você tinha lá sem resolver. Metais e vidros, aí ó, nós temos 40 toneladas. Isso, né? Então, o item 2, metais mais vidros, 40 toneladas. Isso é superior a 45? Não. Quer dizer que o item está errado. Item de número 3. A soma dos pesos dos plásticos e papéis é inferior a 55 toneladas. Plásticos e papéis, ele também havia dado lá no próprio enunciado. E dá 60 toneladas. É inferior a 55? Não. É superior a 55. Então, o item 3 também está errado. Item 4. O peso dos metais é de 10 toneladas. Como nós resolvemos, o peso dos metais é de 10 toneladas, então o item 4 está correto. Item 5, o peso dos plásticos é de 20 toneladas. Plástico eu chamei de P. Sim, o peso dos plásticos é de 20 toneladas. Então, o item está correto. Item número 6. O valor em toneladas de lixo para o processo de reciclagem tem mais de 200 divisores naturais, mais de 10 divisores naturais. O valor lá é 200, né? 200 toneladas. Aí, o que você faz para saber a quantidade de divisores naturais? Você fatora. Fatorando o 200 por 2 dá 100, por 2 de novo dá 50, por 2 de novo dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1, ele é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Como que você calcula o número de divisores naturais? É sempre o produto do expoente mais 1. Lembrando que para você calcular isso daqui, você tem que ter ele fatorado em fatores primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, tá bom? Isso quer dizer que ele vai ter 12 divisores naturais. E divisores inteiros seria o dobro.
tá? Seria o dobro. Então, são mais de 10 divisores naturais? Sim, o item está correto. Pode ficar tranquilo que isso aí vai aparecer mais vezes. Observe, olhe esses 6 itens que nós resolvemos e veja se você teve dúvida. Então, vamos lá. Beleza, beleza. O Gabriel pediu para eu repetir o último item. Olha só. Se você tem um número, né? Você tem lá um número. Deixa eu só mudar a cor aqui. Você tem lá um número e ele fatorado é 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C. O número de divisores naturais vai ser A mais 1, vezes B mais 1, vezes C mais 1. Tá? Por quê? Quando você pega, por exemplo, 2 ao cubo que aparece ali, as possibilidades são 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Tem 4 possibilidades. Né? Tem 4 possibilidades. Expoente 3 tem 4 possibilidades. Quando você pega o 5 ao quadrado, você tem 3 possibilidades, que é o 5 elevado a 0, 5 elevado a 1 e 5 ao quadrado. E aí é um princípio multiplicativo. Vai ter 4 possibilidades do primeiro, vezes 3 possibilidades do segundo. E sim, questão número 6, Léo, caiu, né? Caiu uma ideia muito parecida, né? Inclusive eu fiz a resolução ali na prova da Quadrix para professor substituto, né? E sim, né? E sim, é análise combinatória. É princípio multiplicativo, sim. Beleza? Meus queridos, dúvidas nesses itens? Olha, você tem que pensar o seguinte. Você vai ter 4 horas de prova para a Secretaria de Educação do DF e 5 horas de prova para a Secretaria de Educação do Goiás. O tempo que você vai ter lá na Secretaria de Educação do Goiás é mais de 2 minutos por questão. Na Secretaria de Educação do Distrito Federal, você vai ter menos de 2 minutos por questão. Então, nós vamos treinar isso, inclusive, tá? Mas você só consegue ter agilidade depois que você adquire habilidade. E a habilidade você adquire com treinamento. E treinamento é só o que nós vamos fazer, ok? Então, quem é de print, printa essa questão. E lembrando, nós estamos resolvendo esses itens iniciais, tá? E aí eu vou depois deixar vocês resolverem alguns itens, retomo com vocês, e a nossa dinâmica a partir da nossa próxima aula vai ser diferente. Vai ser o primeiro momento da aula para você resolver todos os itens, todos, tá? Lembrando, faz os fáceis primeiro, depois os fáceis e médios, deixa os difíceis ali para o final. E não tenha medo de circular ali e falar, esse eu não sei fazer. Por quê? Na lista que eu coloquei lá, tanto no grupo como também lá na plataforma, você vai colocar lá na observação. Coloque na observação o conteúdo daquele item, porque aí você pode relembrar, você pode estudar, você pode pegar e resolver mais questões daquilo ali, beleza? Tá? Então, por isso que é uma mentoria. Segunda parte, meus queridos. Considerando que A é o conjunto dos números inteiros que satisfaz a condição m ao quadrado mais 2m mais 1, né? Maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. B é o conjunto dos números inteiros que satisfaz a condição 2k menos 5, maior ou igual a menos 1, e 1. Julgue os itens subsequentes. Meus queridos, para alguns, né, tá na cara que isso daí é a ideia de inequação, né? A ideia de inequação. E eu resolvo inequação de uma maneira diferente, tá? E eu vou escrever para vocês como que eu resolvo a parte de inequação, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó. Algumas pessoas poderiam resolver essa questão utilizando a ideia de gráfico, né? Inequação do segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira aqui, tá? Essa primeira aqui, ó. Então, vai ficar m ao quadrado mais 2m, né? Aí eu vou passar o menos 1 para cá, então vai ficar mais 2. E aí, como eu estou lendo daqui para lá, ó, então vai ser maior ou igual a 0. Né? Eu quero saber para quais valores m ao quadrado mais 2m mais 2 vai ser igual a... vai ser maior ou igual a 0, tá? Aí, o que eu faço?
eu estou falando aqui, e aí depois você pode voltar no vídeo e analisar. Como que eu resolvo a inequação? Primeiro, eu acho as raízes. Então, eu vou escrever aqui de maneira bem simplificada. Quando você resolve isso daqui, ó, né? Você vai ver que não tem raízes. Isso aqui não tem raiz real. Como não tem raiz real, por quê? Você vai calcular o delta aqui, ó, por exemplo, e ele vai dar menos 4. Então, não tem raiz real. Né? Não tem raiz real. Se não tem raiz real, aí você vai analisar. Ou ele vai ser todo positivo ou vai ser todo negativo. Aí você olha o sinal do termo dominante. O sinal do termo dominante é positivo. Isso quer dizer, então, que ele vai ser todo positivo. Então, ó, essa primeira parte aí, ele vai ser todo positivo. Tá? Vou chamar essa aqui de F. Então, essa F aí vai ser toda positiva. Agora, nós vamos pegar a G. Eu vou chamar essa daqui, ó, m ao quadrado, mais 2m. Aí, o que acontece? Eu passo esse 1 para lá, vai ficar negativo, então vai ficar 0. Você vai achar as raízes. Acha as raízes. Aqui as raízes são 0 ou menos 2. Só é colocar o m aqui em evidência, tá? Então, 0 ou menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2, 0. Né? Aí, como que eu faço essa inequação? Ah, professor, pode fazer o gráfico. Gente, mas a maneira que eu faço aqui vale para qualquer grau, tá? E aí, ó, no 3, você vai ver a paridade das raízes. Como assim, professor, a paridade das raízes? O 0 apareceu somente uma vez, então é paridade ímpar. O menos 2 apareceu somente uma vez, então também a paridade dele é ímpar. Aí, ó, a direita da maior raiz é sempre o sinal do termo dominante. Então, como aqui é positivo, né? Então, aqui vai ficar positivo. A direita da maior raiz sempre tá o sinal do termo dominante. Gabriel, eu estou repetindo aqui a ideia. Você vai calcular as raízes, né? E aí, lá na primeira, como o termo dominante, que é o acompanhante m ao quadrado, é positivo, então você vai ter ela toda positiva. Para qualquer número real que você substituir lá, o resultado vai ser positivo, tá bom? Então, vai ser maior ou igual a 0. Então, para todo o resultado lá. Nessa segunda aqui, ó, m ao quadrado mais 2m menor ou igual a 0, primeiro achamos as raízes, que foi 0 ou menos 2. Basta colocar lá o m em evidência, ó. Coloca o m em evidência. Vai ficar m mais 2. E aí, ó, o que quiser esse primeiro? 0. O que quiser esse segundo? O menos 2. Então, as raízes 0 e menos 2. Aí, paridade das raízes. O que é paridade das raízes? É quantas vezes o número apareceu como raiz. O 0 apareceu como raiz apenas uma vez. Então, 1 é ímpar. Então, paridade 1. Então, é ímpar. O menos 2 apareceu como raiz apenas uma vez. Se apareceu apenas uma vez, esse uma vez também é ímpar. Por isso, paridade ímpar. Beleza? Aí, o que acontece? A direita da maior raiz vai ser o sinal do termo dominante. O termo dominante ele é positivo. Então, por isso que ficou positivo. Quando a paridade for ímpar, então muda. Quando a paridade for par, mantém. Como assim? Como aqui é positivo e a paridade é ímpar, então vai mudar o sinal aqui, ó. Como a paridade aqui é ímpar, vai mudar o sinal aqui, ó. Então, esse mantém e muda é exatamente na vizinhança. Beleza? Isso, perfeito.
o termo dominante é o acompanhante do cara que determina o grau. Então, se você tem uma equação do segundo grau, isso significa que o termo dominante é o acompanhante daquele cara que tem o termo, tá? O expoente 2. No caso aqui, o m ao quadrado, né? Então, o termo dominante é 1, e no caso aqui, o m ao quadrado, o termo dominante é 1. Seria o azinho, tá? Do ax ao quadrado mais bx mais c. Obrigado, Léo. Meus queridos, como aqui aparece uma igualdade, então você vai incluir as raízes. Incluir as raízes. Incluir as raízes aqui, incluir as raízes aqui. Ele quer a parte menor ou igual a zero, então ele quer a parte negativa. Professor, não entendi essa parte de mudança de sinal. O senhor pode repetir, por favor? Tudo bem. Você entendeu que a paridade da raiz zero é ímpar e a paridade da raiz menos 2 também é ímpar? Sim, porque só aparece uma vez, né? E um é Exatamente. ímpar. Aí você entendeu que a direita do zero vai ser positivo? Sim. Perfeito. Então, estou colocando aqui, ó. Se a paridade da raiz é ímpar, na vizinhança altera. Então, se a direita é positivo, do zero, a esquerda do zero vai ser negativo. Tudo bem? Sim. Aí, como aqui o menos 2, a paridade dele também é ímpar, se a direita dele é negativo, a esquerda vai ser positivo, porque altera. Tranquilo? Sim, senhor. Beleza. Pode ficar tranquilo que vai aparecer mais na equação, tá bom? Meus queridos, então resolvemos lá aquela primeira. Então, o conjunto solução dessa primeira aqui, ó, do que ele está chamando de conjunto A, são os números inteiros entre menos 2 e 0. Ou seja, o menos 2, o menos 1 e o 0. Esse é o conjunto A, ok? Agora, vamos resolver ali o conjunto B. Para resolver o conjunto B, é uma inequação do primeiro grau. Então, é mais tranquilo, ó. Essa daqui, ó. Para você tirar o 5 daqui, você vai somar 5 a todo mundo. Então, vai ficar 4 menor ou igual a 2K, que é menor ou igual a 6. Somei 5 a todo mundo. Para você ficar somente o K aqui, você vai dividir todo mundo por 2. Então, vai ficar 2 e vai ficar 3. Quais são os números inteiros, né, incluindo o 2 e o 3, que estão entre 2 e 3? Né? Então, o nosso conjunto B é o 2 e o 3. Porque observe que essa igualdade indica que você está incluindo o 2 e o 3, porque você tem aqui, ó, vai variar do 2 até o 3. Olhe para o que fizemos aí e veja se você ficou com dúvida. Vai lá. Quer de print? Professor, 30, só explica do 5 mais uma vez, por favor. Sim. O porquê que ficou do 4 e 2K e 6, por gentileza. Tá. Como você vai tirar esse menos 5 daqui? Soma 5 a todo mundo. Então, menos 1 mais 5 é 4, 2K menos 5 mais 5 é 2K, e 1 mais 5 é 6. Tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Beleza. É como se você estivesse resolvendo uma inequação simultânea, então é como se você estivesse pegando o menos 5 e passando ele, tá? Lá para o menos 1 e passando ele para o 1. Beleza? Meus queridos, quem é de print, printa essa tela. Vai. Que nós vamos para a próxima para poder julgar os itens. Printaram a tela? Então, vamos lá. Só relembrando aí, o conjunto A, tá? O conjunto A, eles são os valores menos 2, menos 1 e 0. E o conjunto B é 2 e 3, tá bom? Aí apareceu esse símbolo aqui, ó. O que é esse símbolo? É a união. Quem é o nosso A união B? Você vai juntar lá os dois conjuntos. Vai ficar menos 2, menos 1, 0, 2 e 3. Aí ele está te dizendo para você tirar, né, o menos 2, o 0 e o 2. Se você tirar o menos 2, o 0 e o 2,
vai sobrar somente o -1 e o 3. E é o que ele está dizendo aqui. Isso quer dizer que o item número 7 está correto. Olhe para o que fizemos no item número 7 e veja se você ficou com dúvida. Dúvida? Item número 8. Esse -2, do jeito que está, pertence ao conjunto A. A relação de pertinência é entre elemento e conjunto. Um elemento pertence ao conjunto. O elemento -2, o elemento -1, o elemento 0, eles pertencem ao conjunto A. Agora, quando você tem um elemento entre chaves, ele se torna conjunto. Então, a relação entre conjunto está contido ou não está contido. Então, eu costumo dizer assim, ó, E de elemento e C de conjunto. Então, o correto aqui seria o -2 do jeito que está, pertence ao conjunto A, ou o -2 do jeito que está entre chaves, ele está contido no conjunto A. Quer dizer, então, que o item 8 está errado. Então, o -2 pertence ao conjunto A, ou -2 está contido no conjunto A. Olhe para o que fizemos nesse item número 8 e veja se você ficou com dúvida. 9. A interseção B é igual a 2. Esse símbolo aqui indica interseção ou intersecção, que você vai pegar os elementos comuns. Você vai olhar para o conjunto A, -2, -1 e 0, e o conjunto B, 2 e 3, e ver se eles têm um elemento comum. Não tem. Então, é o vazio, que é o 0 cortado, ou chaves com nada dentro. Então, quer dizer que o item 9 também está errado. Item número 10. Os elementos do conjunto B são números primos. Ele está dizendo que o 2 e o 3 são primos. Sim. Qual é a definição de números primos? São números, né, que possuem apenas 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo, tá bom? Então, o 2 é primo, o 3 também é primo. E o item de número 11, o conjunto A menos A união B é B. Se você pegar o conjunto A e tirar os elementos da união, você vai tirar todos, né? Então, se eu pegar o A menos o A união B, vai dar vazio, não vai dar o conjunto B. Porque ele está dizendo para você pegar como base o conjunto A. Você olha para o conjunto A e tira os elementos que estão também na união. Você vai tirar todo mundo. Porque lá na união está o conjunto A. Então, ele está falando para você pegar o conjunto A e tirar os elementos que estão na união. Tirou, vai sobrar o vazio. Isso quer dizer, então, que o item número 11 está errado. Olhe para o que fizemos e veja se você teve dúvida. Dúvida nesse item 11? Eu acho que eu não prestei atenção. Se eu pego o A menos a união do A com B, não dá o B? Não. Porque o conjunto base, olha só, você está pegando, eu vou escrever aqui embaixo. Ó. Você está pegando o conjunto A, que é -2, -1 e 0. Está tirando esses carinhas aqui, ó, -2, -1, 0, 2 e 3. O que é o conjunto diferença? O conjunto diferença vai pegar esse conjunto base e tirar a interseção. Então, você vai tirar esses elementos aqui. Então, você vai tirar o -2, você vai tirar o -1 e você vai tirar o 0. Você vai tirar do primeiro conjunto.
que sobrou no primeiro conjunto? Nada. Então, o resultado disso é vazio. Ah, mas lá na união sobrou alguém. Ele não é o conjunto base. A menos B é o que tem somente em A. A menos a união é o que tem somente em A. O que vai sobrar somente no primeiro conjunto. E no primeiro conjunto não vai sobrar nada. Fez sentido? Ah, o recesso, professor. Dei aula disso, eu estou boiando aqui. Não, isso acontece. Atrofiado o cérebro. Tranquilo. Tranquilo, mas entendeu a ideia? Beleza? Não, eu entendi. Sempre que a diferença de dois conjuntos é o que não tem no primeiro. Perfeito. É o que vai sobrar ali, né? No primeiro, Em quando você relação ao tirar a outro. interseção. Perfeito. É isso mesmo. É o Que é o que nós pertence chamamos... só ao primeiro. É o que pertence só ao Exatamente. primeiro. Que é a ideia do complementar, né? Eu falo assim que a diferença aí, no caso, é os elementos do conjunto A menos os que aparecem em B, menos os que aparecem na união aí, no caso. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Meus queridos, dúvida? Então, observe, meus queridos, ó, uma coisa que eu quero dizer a vocês, tá? Essa nossa primeira aula, e alguns estavam perguntando, eu vou trabalhar todo o edital ali da Secretaria de Educação, tá? Vou pegar como base ali o edital da Secretaria de Educação do DF. E aí, a grande diferença para o edital da Secretaria de Educação do Goiás é que lá tem a parte de nível superior, né? E ele destrinchou mais ali os conteúdos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lives, tá? E eu estava falando no início, vai ser lives às 5 horas da manhã, meia-noite, sábado, domingo. É lógico que eu vou avisar para vocês antes, tá? De preferência vai ser 5 horas da manhã. E é lógico que tudo vai ficar gravado e quem está no curso vai ter acesso. Vocês vão ter acesso tranquilamente, podem ficar tranquilos, tá? E aí o que eu quero dizer desde o início é, quando você pega ali, ó, conjuntos numéricos, equações e inequações. Ah, isso aqui eu sei. O conteúdo que você souber a teoria, vai para questões. Porque a questão, ela vai dizer, de repente, o que você não sabe, aí você volta lá na teoria. É o momento de você fazer o contrário. O que é o contrário? É você partir de questões para a teoria, tá bom? E é o que nós vamos fazer. Estamos partindo de questões e relembrando o que é importante. Nós vamos passar por isso, sim. E eu quero dizer para você o seguinte, que nas nossas aulas, quem já me conhece sabe, eu acredito que não vai ter aula em que você vai aprender alguma coisa, tá? Eu acredito que em cada aula você vai aprender alguma coisa. E o intuito é exatamente isso, que durante as aulas você acrescente aí no que você já tem, tá? De bagagem, acrescente para que você consiga resolver esses itens na hora da prova, beleza? Vamos que vamos, meus queridos. A partir de agora, vai começar a sua mão na massa. Quem já está com a lista impressa, ok, sem problema. Quem não está com a lista impressa, ok, sem problema também. Aqui nós temos 5 itens. Nesses 5 itens, eu vou dar 10 minutos para você resolver. É isso mesmo, 10 minutos para você resolver, tá bom? Vai ser 2 minutos por item. Então, eu quero ver como você vai se comportar. Tá difícil? Passa para o próximo, tá bom? Então, vai lá. Valendo, estou marcando aqui no nosso cronômetro. 10 minutos. Vai lá.